Hoje é o 34º seminário, 18 de abril de 2024. Nosso quebra-cabeça, estamos montando ele, né? Vamos montando, devagarzinho sempre. Bom, recapitulando um pouco, né? A gente hoje vai falar, começar a voltar para a Corrute, mas no paradigma vibracional. Então, já não é exatamente o que ele dizia, mas muito próximo ao que ele dizia, inspirada totalmente no modelo dele, né? Só que quando a gente traz o modelo dele para o paradigma vibracional. Então, ele dizia, né, o paradigma materialista newtoniano, que foi construído, onde Corrute construiu em cima de Freud, o modelo dele. Então, por exemplo, o bebê inicialmente reveste a mãe com libido narcísica e vivencia não tudo dele separado e diferenciado, mas dentro de uma visão do mundo na qual a diferenciação eu-tu ainda não foi estabelecida. Mãe e bebê, na mente do bebê, constitui uma unidade. Esse tipo de relação objetal, Corrute denominou relação self-objetal. E na hora Carneiro-Leão, na teoria do céu, é um trabalho que que ela transpõe a ideia de Corrute. Você vê, fala em libido, fala que porque é aquela coisa, né? Sai do soma, a pulsão, descarrega, e ele pega o self como um que organiza essa pulsão de uma forma a deixar ela, a estrutura ego e superego, de forma que o conflito seja minimizado e a pessoa se desenvolva o self. No paradigma vibracional, a gente não tem pulsão, a gente tem vibrações, né? A gente é imerso no mar de vibrações, a gente é o próprio mar de vibrações. Então, a gente diria o seguinte: o bebê, enquanto embrião e feto, ainda no ventre materno, se insere no campo vibracional da mãe. Simples assim. Porque a mãe, né, ela está num campo vibracional, ela é um campo vibracional, e quando tem um bebê ainda enquanto é embrião e feto, no interior do ventre dela, ele já é um novo campo vibracional, mas totalmente imbricado, misturado com o campo vibracional daquela mãe. Afinal de contas, ele emerge daquele campo vibracional, ele sai dali para depois se individualizar no campo vibracional dele, que vai passar a interagir diretamente com a mãe. Sai. Desce. O paradigma vibracional também lhe diz a quantidade de estímulos recebidos e emitidos através do sistema vibratório vibra o complexo macromicro dos participantes daquela determinada interação. Dessa maneira, através da ressonância, ainda que de forma extremamente rudimentar, tem início o processo de emersão dos elementos da realidade psíquica daquele ser em potencial. Quer dizer, mesmo quando se está dentro do ventre da mãe, por ressonância, você entra em ressonância, o feto, o embrião entra em ressonância com a mãe, com o sistema vibracional da mãe, né, com o complexo vibracional mãe, ele também, e com o meio ambiente também, porque a mãe entra em contato com o meio ambiente, que entra em contato com ela, que entra em contato com o embrião, que entra em contato, e assim vai fazendo também, vai dando as primeiras marcas dos elementos da realidade psíquica, que são, a gente viu aqui no modelo fractal. Esses elementos terão como registros o bem-estar, o mal-estar, tranquilidade, paz, amor, etc. Assim como também não excluindo os valores impregnados daquelas primeiras interações. Terão como registro os traços das culturas, os costumes sociais, familiares, etc. Enfim, todos os sentimentos e sensações. Portanto, a criança, ao nascer, traz, na raiz de seu processo de construção de identidade, os registros que vêm a ser as suas primeiras experiências sensoriais, advindas de seu primeiro grupo, que em nossa cultura é a família. Isso tudo está no meu livro Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendado da Psique Humana. Quer dizer, é tudo um emaranhado de vibrações. Então,
o bebê, enquanto embrião e feto, e ainda no ventre materno, se insere no campo vibracional da mãe. Ao nascer, forma uma matriz vibracional com a mãe e todo o meio que o cerca. Né? Então, se tem ali o pai, a mãe, quando ele está aqui dentro, ele está inserido no campo, no interior do campo vibracional da mãe. Mas quando ele sai, aí ele passa a ter a individualidade, do recorte da individualidade dele, e ele interage com tanto o campo, a matriz sensível, todo o campo vibracional que isso se desenvolve a partir dali, inclusive inclui cão, gato, papagaio, periquito, tudo que está no entorno. Então, para o paradigma materialista newtoniano, segundo Corrut, dentro do paradigma que ele construiu a teoria dele, né, onde ele assentou a teoria dele, né, assim como a fisiologia do aparelho respiratório de um bebê necessita de uma atmosfera que contém oxigênio, o self nascente de um bebê necessita de um meio ambiente que contenha self-objetos, respondendo empaticamente às suas necessidades psicológicas. No paradigma vibracional, isso simplifica, né? O eu de um bebê necessita de um meio ambiente que contenha acolhimento. São essa vibração que acolhe. Simples assim. A gente viu lá atrás, no curso, nesse curso, que a gente viu, inclusive, bebês que foram cuidados por animais, quer dizer, se sentiram acolhidos pelo cachorro, pelo lobo, enfim, se desenvolveram dentro daquela identidade que ressoou dentro deles. Mas eles foram acolhidos, se sentiram acolhidos, tanto é que se desenvolveram. Então, é um acolhimento que é importante, para que o eu do bebê possa se desenvolver. O Corrut ele criou esse campo elétrico natural, porque como Freud traz, né, todo um modelo inspirado, né, dentro de um paradigma newtoniano e na questão da eletricidade, porque deu-se a luz na época de Freud, né, nem à toa que Corrut, inspirado nisso, talvez até inconscientemente, cria um modelo do campo elétrico para poder falar do self bipolar e as necessidades básicas, né, de um ser humano, que nós já mostrei isso lá em outros seminários, nós trouxemos para o triângulo de Spiegel, que é um fractal, né? E a gente tem os 3 vértices do eu: segurança e amparo, semelhança essencial e aceitação e valorização. Está lá atrás num dos seminários, agora eu não lembro qual é o número, mas lá no desenvolvimento do o eu como um fractal. E aí a gente vai agora pensar, né? Porque a gente põe o acolhimento básico, né? E as falhas, né? Então, um acolhimento básico de segurança e amparo, de semelhança essencial e de aceitação e valorização, quando há uma falha nesses acolhimentos, né? A pessoa vai sentir sentimento de vazio e desamparo. Ela vai sentir sentimento de estranheza de si mesma e das próprias habilidades. E eclosão de uma fúria, raiva, pelo sentimento de rejeição. Corrut coloca isso, mas ele coloca dentro do contexto de um self bipolar, dessa dinâmica de entrada e sair desse modelo. Não, a gente traz isso para o vibracional, para o sentimento mesmo, não é necessidade, é sentimento. A gente não. O Corrut fala de sentimento o tempo todo, só que ele usa necessidade, porque sentimento falar de sentimento era uma heresia dentro de um contexto teórico de uma época. Hoje não, a gente fala em sentimento com mais tranquilidade, pelo menos eu falo de sentimento, afinal, é a ciência do sentir. E como é que a gente almeja isso? Quer dizer, é muito simples até, é tão simples na complexidade da simplicidade. Porque, veja, quando a gente nasce com habilidades e talentos, e os registros do que vem a ser as nossas primeiras experiências sensoriais. E o que a gente almeja? A gente almeja desenvolver nossas habilidades e talentos para atingir nossos ideais.
que a gente almeja? A gente almeja desenvolver nossas habilidades e talentos para atingir nossos ideais. Todos nós temos, eu quero ser isso, eu sinto que eu... O talento da gente, que desde pequenininho ele vai dar para isso e dar para aquilo, a gente começa a perceber aquilo que uma criança já tem habilidade, talento, e ela, se ela tiver um acolhimento, ela vai explorar aquilo e pode se tornar e desenvolver aquilo que é isso que, segundo Kohut, e a gente concorda, né, é o que faz uma pessoa feliz, ela se sentir em potencial de ter desenvolvido todo o potencial que ela tinha enquanto pessoa. Mas para que tal fato aconteça, nós necessitamos nos sentir acolhidos em segurança e amparo, aceitação e valorização e semelhança essencial. O Kohut usava o termo self-objeto como o outro, né? Porque ele tinha que fazer uma conexão com a libido. Nós não precisamos vibração. Então, vibração de bem-estar, vibração de acolhimento, vibração, é isso. Às vezes a gente chega no ambiente, ai, que gostoso. É isso. Assim, ideais e ambições se configuram um complexo emaranhamento psíquico, com potencial para desenvolver as habilidades e talentos natos do indivíduo, a depender do acolhimento do meio. Quer dizer, não tem como separar ideal e ambição. É junto, é complexo, é emaranhado, superposto, e ao mesmo tempo são coisas distintas. É a complexidade. Isso se faz necessário durante a vida inteira de uma pessoa, desde o nascimento até a morte. Nós todos, apesar das nossas idades e tudo, estamos aqui tentando desenvolver a nossa habilidade, nosso talento, de uma maneira ou de outra. Aprendendo, estudando. Como bem fala Kohut, necessariamente o outro, o acolhimento, irá falhar no acolhimento em função do sentimento empático. O que pode levar o bebê a não se sentir amparado e seguro, aceito e valorizado, e pertencimento em semelhança essencial, não se sentir pertencendo. Então, a gente fala, aí muda um pouquinho, e fala em falhas ideais, de acordo com a capacidade maturacional do aparelho psíquico, aí você vai ter um nível de frustração ótimo, né? Porque é importante haver frustração para se crescer. Sem frustração não se cresce, mas tem que ter frustração em cima do que se pode suportar, da capacidade maturacional do aparelho psíquico. Já falhas traumáticas, aí eu já modifico um pouco o termo que o Kohut empregou para nível de frustração desastroso. Porque, em desacordo com a capacidade maturacional do aparelho psíquico, você vai viver um nível de frustração desastroso, que pode romper com o seu eu, pode te levar, dependendo da gravidade da falha traumática, pode te desestruturar totalmente e, quiçá, pode até morrer a pessoa, porque ela não se sustenta no eu dela. No eu uno, inteiro e indivisível. Não esqueça que a gente não faz separação entre corpo somático e psíquico. São imagens de uma totalidade de um eu vibracional. Até aqui todo mundo quer falar alguma coisa? Quer? Não. Tá bom. Vamos fazer um parênteses agora e vamos pensar que tudo isso que nós estamos falando só acontece no agora. É aquilo que a gente viu, né? O futuro ainda é uma possibilidade futuro. Na semana passada nós vimos isso, né? No seminário passado. Enquanto você não chega do outro lado da rua, ela é o futuro para você. Então, tudo isso acontece agora. Então, tudo que nos acontece no ponto do agora, no presente. Assim, o presente se faz no somatório dos registros vibratórios assimilados no passado e pela possibilidade da linha de expansão da totalidade vibratória construída, ou melhor,
O presente se faz no instante que se forma a partir do passado com a possibilidade do futuro. Agora, qual é a minha possibilidade de futuro? Terminar esse seminário. Qual foi meu passado? Ter começado o seminário. Ah, mas é um intervalo pequenininho, mas é passado e futuro. Presente é só agora. E é só o que existe, na verdade. É o que acontece. É onde acontece tudo. Então, a gente tem uma coisa que a gente também já viu isso é uma recapitulação. Antes, passado, universo menos expandido. A maior complexidade. Todo o universo estava contido naquele início. De uma outra maneira, naturalmente, mas estava lá. Tudo o que existe estava lá. Foi transformado, mas estava lá. Em potencial estava lá. Hoje, o presente, o tamanho do universo nesse exato momento. O amanhã, o universo mais expandido, então, ele vai de uma maior complexidade para uma menor complexidade, porque o universo vai se simplificando. Entre idas e vindas, ele vai se simplificando. A vida, a molécula orgânica, subvertendo a ordem, né? Representante da vida, ao invés de prosseguir o processo de simplificação, iniciou o processo de complexização até atingir o seu mais alto nível de complexidade conhecida, o ser humano. Está no meu livro O Homem Além do Homem. O ser humano, então, ele é fruto de uma subversão da ordem cósmica, vamos dizer assim, do universo. A vida, né? O ser humano e a vida toda, todas as vidas, gato, cachorro, planta, tudo, é uma subversão da ordem, dentro do que nós conhecemos, pelo menos, que sabemos. E se a gente pensar, antes, o passado, a vida e o processo de pensar mais simples também. Né? O amanhã, o futuro, a vida, o processo de pensar mais complexo. Porque, tal qual a vida, o processo de pensar subverte a ordem de movimento. Se movimenta de uma condição menos expandida e menos complexa para uma mais expandida e mais complexa. O pensamento de uma criança é muito simplificado se você pensar no pensamento de um adulto que foi se sofisticando, né? Se complexizando nos seus conteúdos, na sua forma, no seu emaranhamento, vamos dizer. Então, o pensamento subverte a ordem também. Então, a gente pode dizer processo de pensar menos expandido, mais simples, processo de pensar mais expandido, mais complexo. As associações de uma reflexão infantil são muito menos complexas do que as de um adulto. Isso ocorre em função da pequena expansão da subjetividade infantil e do grau de amadurecimento cognitivo de uma criança associados à quantidade dos registros interagidos com o meio, muito menor se comparada à da mesma pessoa quando adulta, o que inviabiliza os arranjos mais complexos de ideais. Porque, à medida que a gente vai interagindo com o meio, a gente vai imbricando várias vibrações, vai tendo contatos, vai acrescentando, vai trocando, isso vai complexizando. Então, a gente pode dizer, eu fiz esse modelo aí meio, né, que ao nascer, um bebê possui uma possibilidade de pensar extremamente simplificada. Possibilidade de pensar que resulta da simplificação, ou seja, de um reducionismo pontual da vibração no aqui e agora, que, formatando-se, entre aspas, a tridimensionalidade, viabiliza a capacidade simbólica. Capacidade simbólica que, com o amadurecimento cognitivo, viabiliza o sentimento de eu, ou seja, a consciência de eu. Consciência de eu que possui potencial de expansão, portanto, potencial de evolução para uma maior complexidade através do processo de pensar. Ou seja, a gente é imerso em vibrações, a gente é vibração, né? E ao mesmo tempo o que é? A gente, o complexo macro-micro é uno inteiro indivisível, a gente é a vibração que nós somos e que nós interagimos.
Isso, o eu individual nada mais é que um recorte dessa vibração maior. Lembra o gelo no copo que eu mostrei da água? Quer dizer, o gelo é a água é o gelo, mas ali há uma diferenciação em função de uma... É a mesma coisa, a gente se diferencia num recorte mais reduzido, mas num recorte mais amplo, não. Então, de alguma maneira, essa vibração, ou um recorte dessa vibração, ela é processada no processo de pensar. Então, eu botei em azul a vibração que foi processada no processo de pensar. Essa vibração que foi processada no processo de pensar é que nos dá a consciência de eu, é que nos dá, né, a ideia da possibilidade da expansão do eu sensível. Isso vai amadurecendo à medida que a criança vai... esse cubo aqui, é porque tem que haver uma redução para a tridimensionalidade para que possa estar espalhada a vibração. Tem que haver uma redução dela para que ela possa... A luz é a consciência, vamos dizer assim, eu botei, né, para poder a coisa depois se ampliar novamente. Já em outros modelos, em outros moldes, porque já é pensamento, já é uma vibração que foi processada pelo processo de pensar. Aí, a gente faz esse gráfico, né, que, sendo o complexo macro-micro um complexo vibratório, a sua vibração, o sentir se espalha. E seria pela possibilidade de tensionar e direcionar através do processo de pensar que a vibração se faz pensamento. Assim, o processo de pensar é a possibilidade de contenção do movimento de simplificação natural do universo. Tal qual a vida representa a possibilidade de contenção do movimento de simplificação do universo, o pensar também representa a possibilidade de contenção de simplificação da vibração do universo. E aí nós vamos cair... Deixa eu ver se já é aqui. Cadê? Como é que eu não consigo? O inconsciente como a totalidade psíquica, a consciência como um instante da totalidade psíquica, onde ocorre a fixação do eixo do tempo e das demais dimensões espaciais, realizando a tridimensionalidade, a possibilidade do simbólico. Então, expansão, contenção da expansão, pensamento, processo de pensar. Então, contém a expansão vibratória e forma o pensamento no instante anterior à linha de expansão. Reduz 3 dimensões, capacidade simbólica. Então, o processo de pensar como função das vibrações do sentir. Nem todas as vibrações são processadas em vibração-pensamento, mas não haverá nenhuma vibração-pensamento que não pertença ao conjunto de vibrações totais. É aquele quadrinho antes, aqui, ó. Nem todas elas foram processadas, mas todas que foram processadas pertencem à totalidade das vibrações. Certo? E aí, meu Deus, aqui. Nós vamos cair aonde? No nosso Edgar Morin. Não tem como escapar. Nós vamos cair na dialógica. O que é o princípio dialógico? É a proposição de que ideias contrárias precisam coexistir para que as coisas façam sentido. Não saberíamos o que é dia se não houvesse noite. Não saberíamos o que é a vida se não houvesse morte. Não entenderíamos o que é a certeza se não houvesse incerteza. Não entenderíamos o que é verdade se não houvesse mentira, mesmo que vivêssemos a mentira como uma outra verdade contrária. Isso aí eu tirei daquele vídeo que eu achei muito bom. No livro do Edgar Morin tem também, mas aqui para nós eu achei que essa forma mais simplificada de apresentar seria mais fácil de entender. Então, você tem a expansão e tem a contenção. A expansão em oposição à contenção é o que gera o pensamento. Intuitivamente, sabemos que é preciso parar, prestar atenção, para ser possível saber, simbolizar o que está sendo pensado. O que parece oposição, né, e é expansão e contenção, é um processo dessa
do dialógico. Também, o princípio recursivo, que é a capacidade que tem o sistema complexo de se reduzir, criando clones de si mesmo, através de um processo de autorreplicação. O sistema complexo não é um organismo que nasce, cresce e morre, desaparece. Pelo contrário, ele se multiplica em outros organismos. Não segue uma trajetória linear, mas circular, produzindo um efeito e transformando o efeito em causa. Nas palavras de Morin, junta a causa e o efeito voltará sobre a causa, que, por retroação, o produto será também o produtor. Ora, o pensamento se retroalimenta de si mesmo. O que penso é o que me levará a pensar o que pensarei. Isso, aqui embaixo, eu trouxe aquelas imagens, inclusive do meu livro antigo, não, do Entre o Mistério e a Ignorância, né, que a gente se retroalimenta a todo instante e forma justamente os elementos psíquicos que vai nos possibilitar recursos para pensar. Então, a gente pensa aqui, o que eu estou pensando aqui vai me levar a pensar. Mas o que eu pensarei é o que me faz pensar, continuar voltando para pensar. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Por fim, o princípio hologramático estabelece que cada elemento do sistema tem dentro desse todas as informações do sistema que pertence, ou seja, assim como a parte está dentro do todo, o todo, por sua vez, também está dentro da parte. Um exemplo clássico é o da célula do corpo humano, que carrega dentro de si todas as informações do corpo. Outro exemplo do princípio hologramático é o da relação entre o indivíduo e a sociedade. Se, por um lado, cada indivíduo está dentro da sociedade, a sociedade também está dentro de cada indivíduo, pela linguagem, pelos valores, pela cultura que todos compartilhamos. Em outras palavras, eu contenho a sociedade que me contém. Wilson leva a teoria do pensamento complexo do YouTube, que eu peguei essa ideia. Mas no livro do Morin, Educação, Introdução ao Pensamento Complexo, tem isso muito bem, né? Então, olha só, o pensamento contém toda a informação do processo de pensar que o contém. Um pensamento viabiliza a possibilidade de compreender como uma pessoa... Eu pego o pensamento de uma pessoa, eu tenho aquela capacidade, ele viabiliza a possibilidade de compreender como uma pessoa articula os seus pensamentos, como realiza o seu processo de pensar, quais outros pensamentos estão superpostos àquele pensamento. Porque o pensamento contém toda a informação do processo de pensar que o contém. Ui, o que houve? Eu comprei um mouse aqui. Então, a possibilidade de pensar é diretamente proporcional à possibilidade de expansão do eu sensível. Se pensar é associar ideias em novas configurações, expandir o pensar é tornar mais e mais complexas as associações entre as ideias. Em outras palavras, quanto maior a complexidade das associações, mais expandida a capacidade para se pensar. Está lá no meu livro O Homem Além do Homem. A partir dessa visão, a exemplo da expansão do eu sensível, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu pessoal, a matriz sensível também é passível de expansão com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu coletivo, que se inicia como uma estrutura dupla, evoluindo para um grupo, uma sociedade, uma consciência coletiva, né? Um pensar coletivo. Hoje é isso. E aí, meu mestre? Eu vejo uma construção do pensamento de maneira diferente. O sentimento é o pensamento. O pensamento é o sentimento. Não importa o tônus do pensamento, do sentimento. Não importa, eles estão misturados. Mas aí tem uma coisa, porque eu concordo com você que o sentir é pensamento, o sentir é sentimento.
e o sentir é sensação. Agora, a gente tem 3 maneiras de sentir. Através da vibração dos pensamentos, que é uma vibração. O sentir seria a vibração que nós somos e temos capacidade de saber que somos. Por isso a gente chama de sentir. A sentir é vibração. Agora, quando a gente sente o sentir internamente, vamos dizer simbolicamente, porque não tem dentro e fora, é uma coisa, é uma construção apenas didática, né? A gente tem os sentimentos. Quando você sente em nível corporal, é o mesmo sentir. Você tem as sensações, frio, calor, enfim. E quando você tem pensamento, é o mesmo sentir, processado pela vibração, pensamento. Entende? Então, é verdade, mas é o sentir que é o mesmo em tudo, porque a vibração é o que é o paradigma vibracional. Então, agora, a gente está ali entendendo o sentir, essa vibração que foi processada. Ela contém toda a vibração que foi processada, mas tem uma vibração que não foi processada, e aí você não vai nem ter consciência dela. Ela pode estar em você, agindo sobre você, mas você não vai saber dela, porque ela não foi processada. Nem em sentimento, nem em sensação. Porque até para você saber o que está sentindo internamente, como sentimento e como sensação, é preciso que você tenha uma consciência disso. Se você está dormindo, anestesiado, não sente nada. Ou melhor, sente, mas não sabe que está sentindo. E não sente. Sente, mas não sabe, não tem consciência de que está sentindo. Aí você é como se não soubesse, mas aquilo está, na verdade, atuando sobre o seu corpo, sobre você, porque é você, não é sobre o seu corpo. Seu corpo é a própria vibração, está atuando em você, só que você não reconhece, você não está nem com consciência. Justamente, então, a anestesia, ela impede, de alguma maneira, o processo de pensar. Uma anestesia geral, por exemplo, ela impede o processo de pensar. Às vezes você pensa, você sente e não sabe expressar o sentimento, né? É como se não tivesse um pensamento sobre aquele sentimento. Não, você tem o pensamento, aquele sentimento. Você pode não saber identificar, mas você está pensando, você sabe que sente. Você sabe que sente porque você pensou. Mas você não sabe nomear, é outra coisa. Aí é que aumenta a complexidade. À medida que você vai aprendendo a nomear, você vai aumentando a sua complexização do pensamento. Uma criança não sabe nomear nada. Ela vai aprender. Aí ela começa a pensar bem reduzido. Aí começa a interagir, começa a aprender, isso é isso é aquilo, isso cruza com isso faz. Aí começa o processo de complexar. Agora, quando você anula esse processo, você fica imerso. É o pensamento oceânico que a gente fala no início, né? Até fala-se sobre isso no meio da psicologia, como se estivesse imerso num pensamento oceânico, que não tem pensamento nenhum. Só que na vibração a gente fala eu falo de uma outra maneira. É porque está tão expandido, mas você tem que conter. Justamente que aí entra os contrários, né? Expansão e contenção. E como eu estou associando isso ao recorte do universo, o universo está em expansão, é um recorte reduzido. A gente estava vendo ontem, né? Caos e organização. Tem tudo a ver com o pensamento complexo. É na organização que você pensa. Entendeu, Lobo, qual é o ponto de vista? Eu entendi. Eu sinto claro. Eu tenho a impressão que eu entendi. Achei que você foi muito clara apresentando todo esse movimento do sentido, da complexidade, né? Foi muito bom. Eu não tenho uma pergunta a fazer. Talvez eu tenha dificuldade de transmitir o que eu ouvi, mas o que eu ouvi eu internalizei, eu entendi.
Se a gente se transporta para um vibracional, se a gente consegue se sentir um vibracional, fica mais fácil. Eu não sou uma pessoa que medito, mas a impressão que eu tenho diz que meditação você tem que a ausência de pensar, né? Você se deixa vibrar sem pensar, né? E é exatamente, aí vai solto, deixa solto, deixa solto, Uhum. deixa solto. A vibração é a mesma, é o sentir, é o sentimento, sensações e pensamento. A vibração é a mesma. Só que algumas a gente consegue saber o que é, não é? Enfim, é a mesma. Né? E é interessante isso. Agora, você para parar, para pensar, para simbolizar, você tem que conter essa expansão. Senão você não simboliza. É muito interessante. O sistema neurológico, ele do jeito... nós somos um complexo uno inteiro e indivisível. A imagem que nos aparece em nível somático, né, é uma imagem de um sistema neurológico que é capaz de processar, né, essa vibração. Mas, na verdade, não é ele, é lá no macromicro, lá no inteiro. Ele apenas é como ele mostra o processo. Né? É interessante isso, a ideia é essa. Da mesma maneira que pela realidade psíquica, você vai ter os sentimentos, que aí é mais fácil falar de sentimento quando pensa em realidade psíquica. Mas não é como se fosse causa ou efeito, são as imagens que vão se apresentando daquela totalidade que está lá, que a gente não tem acesso, porque a gente é um ser limitado. Eu estava falando ontem, a gente não consegue ver tudo. A gente não tem acesso a toda a informação do que somos e do que é essa natureza. A gente tem acesso a um recorte dela mínimo e que nos apresenta todo comprometido. O problema é quando se toma isso como a natureza é assim, não é. A gente não sabe o que é. A natureza do pensamento é a consciência. A natureza do pensamento é a consciência. Sim. Ou a É. consciência é a natureza do pensamento. É. É recursivo. Eu acho que uma é a outra é uma. É exatamente isso. É. É uma verdade o que você falou, mas também é uma verdade contrária. A consciência produz o pensamento que produz a consciência, complexidade. É. Esse seminário foi o X do problema. Ele é uma mudança, porque a partir dessa visão do pensamento, né, dessa concepção do que é essa vibração, né, vamos falar assim, do sentir, né, como vibração e dentro da complexidade dessas que a gente apresentou aqui, aí entra o Edgar Morin, a gente pode pensar em todo um processo clínico. Aí entra direto na clínica. Porque o objetivo de uma clínica, né, é uma mudança dentro de... As pessoas reproduzem os seus padrões, isso está lá no outro livro, né, Entre o Mistério e a Ignorância. A pessoa reproduz os seus padrões, mas ela vai sair daquilo, ela vai conseguir mudar aquilo como? Com novas relações, ou seja, fazendo novas relações mais complexas. Gente, só um instantinho, Mais complexas. porque está chegando farmácia para mim. Peraí, com certeza é. Vai tudo se encaixando, né? Pensamento complexo, com a teoria da Bia, teoria vibracional. É mesmo. E é interessante porque a Bia já pensava nisso, já escrevia sobre isso há muito tempo. É. Eu comprei um remédio e ele chegou agora. Era para chegar 2 horas atrás, chegou agora. Mas não é nada urgente, não. É isso, gente. Mas é isso que eu estava falando. Você aí, a pessoa, então, ela vai ampliar justamente através de novas relações e começar a se repensar. É a história do pensamento que vai produzir um outro pensamento que vai ser produtor do próprio pensamento. É a complexidade. A matéria.
ela está presa numa situação padrão, a pessoa está ali, ela repete, reproduz aquele padrão, ela tem que fazer um esforço para sair daquilo, esse esforço, né? Aí já é uma tentativa de expansão daquilo que está contendo, porque o padrão contém. E essa é a complexidade. O padrão aprisiona, né? E é uma contenção. É onde a gente vai cair agora um pouco mais, né? E, enfim, eu sei que é complexo. Complexo. É complexo, mas eu acho que não é difícil entender. Acho que é mais difícil apreender. É muito lógico. A sensação que eu tenho é que é muito claro, que é muito lógico. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu escuto. E eu estava muito inspirada quando teve essa sacação toda, né, É incrível. Isso foi de quando, Bia? 61? Que começou? Não, 61. o Edgar Morin entrou agora. Não, Edgar Morin, não. O seu pensamento começou a pegar esse desvio quando? Na minha vida? 61 ela nasceu, né? Não. Eu comecei já na faculdade, eu diria que foi quando eu decidi fazer a física. A física foi o corte da minha Pois cabeça. você vê, quanto tempo tem isso? 1986. Foi quando eu entrei para a faculdade de física. Porque é aquela coisa, quando eu entrei para a faculdade de física, o que aconteceu é aquilo, porque é aquilo que a gente vê, né? Todo mundo, aí já é o Kuhn que fala, né? Todo mundo estuda tudo igualzinho. Todo mundo estuda tudo igualzinho. Qual é o currículo da sua faculdade? Pá, 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 pá. Qual é o... Vê se bate. Se bate, pode transferir. Se não bate, mas pá, pá, pá. Todo mundo estuda os mesmos livros, as mesmas coisas, pá, pá, pá. Então, e pensa igual, né? Aí começa a passar tudo enquadrado ali no movimento. Vem pronto, né? A coisa vem pronta, aí você não está... Aí é uma outra coisa para a gente pensar. Será que isso é uma limitação tão grande? É uma tentativa, é impedir a complexização maior do pensamento. Isso é um crime que o ser humano faz com ele. Porque, em potencial, ele tem tudo para desabrochar e ele fica limitado ali, né? Ele se limita na contenção do padrão escolar, do padrão universitário, do padrão, né? Só que ele não faz a força contrária para... Então, ele é engolido pelos padrões. E quando eu entrei na física, eu me lembro que na primeira semana eu saí de lá e disse, eu não volto nunca mais aqui. Porque minha cabeça ficou perdida. Eu entrei logo num anfiteatro grande, aquela aula de cálculo diferencial integral, aquele quadro que eu não entendia nada, eu botei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A minha cabeça parecia que ia... Aí eu vim para casa, explodi. Passei uma semana dizendo, não vou. E não vinha mesmo, que alguém perguntou, não, desisti. Nem comecei, uma semana desisti. Depois me deu um negócio. Se aqueles garotos com 18 anos, já tinha 20 e poucos anos, 28, né? Se aqueles garotos, 27, sei lá, era 86, eu sou de 57, faz as contas. Eu disse, bom, se eles com 18 anos podem, por que eu não posso? Ah, mas eu voltei. Mas eu voltei com tudo. Eu ficava... olha, eu nem sei o quanto eu estudei, eu não tinha mais nada, eu só fazia estudar. Era todo dia até 2, 3 horas da manhã a estudar, porque eu já era psicóloga. Então, eu já fazia estágio em psicologia, trabalhava e tudo, para estudar. Eu me lembro que uma vez eu fiz 365 problemas de matemática em uma semana, para poder treinar aquilo, para estudar aquilo. Olha, enlouqueci. Eu só não enlouqueci porque estava em análise. Mas realmente a cabeça da gente... E eu fiquei realmente... Eu já tinha hora que eu nunca esqueço, uma vez uma colega da física, não, porque eu vou fazer um teste psicotécnico. Eu digo, qual é o problema? A gente estudou psicotécnico o tempo todo aqui. Aí eu me lembrava, não, mas ela não é psicóloga. Fazer uma mistura. E aí, quando
a coisa começou a assentar, aí eu disse, peraí, aí que eu comecei a entender, né? Exatamente, eu saí daquela caixa fechada. Eu não estava nem na caixa da física e nem na caixa da psicologia, quer dizer, eu não estava nem na caixa das exatas, nem na caixa das humanas, eu estava em outro lugar, e nem eu sabia onde era. E aí também me perguntavam o que eu queria com aquilo, eu dizia, não sei, estou indo, né? Por isso, custaram a me aceitar na Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque eu não sabia dizer o que você quer com a física. Eu digo, não sei, eu estou caminhando. Eu não sei o que eu quero. Eu quero alguma coisa, eu estou procurando. Se eu soubesse, eu não estava procurando, né? Não precisava procurar. Mas isso era inadmissível. Mas aí eu tive muito apoio de gente que me conhecia de perto, eu acabei conseguindo entrar. E aí fui fazendo, não me pergunte como, e nunca mais saí disso. É isso. Mas o que eu entendi muito bem é isso, que a gente tende a ficar enquadrado. E não se dá a liberdade de pensar e até de falar bobagem. Pode ser que tenho certeza, muita coisa que eu falo, escrevi, não é. Isso também tudo é só um modelo. Um modelo que, para mim, atende muito bem. Pode não atender para outro. Porque só o que a gente tem na vida é modelo. Verdade. Então, eu vou escrevendo, vou me deixando levar. E agora eu estou mais solta, mais velha, eu fui ficando mais solta. Me permito a falar tanta coisa, porque antigamente eu tinha preocupação, tudo tinha que ser muito bem provado, né? Hoje em dia eu me permito já, entendeu? Eu tinha que botar lá no papel, eu já botei. Agora eu posso viajar, posso brincar com as ideias, com responsabilidade, naturalmente. Mas, e Muito livre. bom. Minha liberdade não tem preço. Por isso que eu só estou na Sociedade da Ciência Científica porque vocês fizeram eu fazer lá. Você traz uma contribuição imensa. Você arranjou identificados com o mesmo problema, É, exatamente. Todo procurando mundo, algo. Não todo é mundo isso, não é isso. Aí a é, gente chegou aqui e disse, eu acho que esse é o caminho. são os deslocados da vida. É, Não tem lugar. é. É isso, é Tá isso. bom. E aí Foi também muito é bom. isso. Aí eu fico pensando, não paro de pensar.